Na mansão da Preta, no Joá, que é um dos lugares mais nobres do Rio de Janeiro. Inclusive ele postou nas redes sociais, né, que estava se despedindo, agradeceu a Preta por esse tempo. Ele estava também com a Preta nos Estados Unidos, voltou, foi para casa dela, agora estava nesse período de mudança e etc. Ele dividiu opiniões, porque ele participou de uma entrevista ao vivo na Ana Maria Braga, por agora, nesse momento que acontece o velório da Preta Gil. Então, muitos internautas, além de sentirem falta do Gominho no velório da Preta, também acharam estranho, né, a questão deles serem muito amigos, e no momento em que a Preta está sendo velada, ele concedeu uma entrevista, né, ao vivo. Mas eu acho que cada um tem o seu jeito de lidar com o luto também, né, Milena? A gente não pode simplesmente julgar a dor do outro pelo que ele tá passando, né? Exatamente, essa questão do Gominho, que era um dos melhores amigos da Preta. A gente, para quem tá assistindo a gente entender, o Gominho é cantor, apresentador, digital influencer, também muito capitaneado, né? Foi muito ajudado pela Preta Gil. Ele, quando a Preta descobre o câncer, o Gominho, ele estava morando em Salvador e ele trabalhava apresentando um programa em uma rádio local da Bahia. E aí, quando a Preta descobre o câncer, que se separa, o Gominho, ele larga tudo, ela já disse isso em entrevistas, e vai cuidar da amiga, né? E se muda para o Rio de Janeiro, fica sem emprego e vive ali em função de Preta Gil. Eles são amigos há muitos anos, gente, muitos anos. Então, ele acompanhou o tratamento dela no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ele ia com ela para o Sírio, ia para Salvador com ela também. Tava o tempo todo junto, e a Preta, em diversas entrevistas, falava sobre essa amizade dela com o Gominho, que ela ficou surpresa porque ele largou o emprego, ele largou o apartamento dele em Salvador, justamente para viver ali, para cuidar dela. E como você bem disse, tem gerado algumas polêmicas na internet, que a internet adora uma polêmica mesmo nesses momentos, sobre o comportamento do Gominho após aí a morte de Preta Gil, porque ele não comparece ao velório dela, e nesse momento dá uma entrevista, mas o luto é muito relativo e cada pessoa lida de uma forma, né? Em vida, já vi várias entrevistas da Preta Gil ressaltando o quanto o Gominho era importante para ela, não só ele, como a Ju de né? Paula, que era uma grande amiga, que também, eles eram assim, o tempo todo juntos. Eu acompanhava a Preta Gil nas redes sociais, acompanhava o tratamento dela, e eu via sempre eles juntos, a Ju de Paula, o Gominho e a Preta Gil. No Sírio, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eles estavam o tempo todo juntos. Uma questão que eu estava vendo também, como a gente disse aqui, o velório da Preta Gil está sendo marcado por pessoas de diferentes classes, raças, diferentes áreas, empresários, políticos. E aí eu estava vendo que tinha algumas mulheres na parte de fora ali, falando que elas tinham ido pro enterro da Preta Gil, porque a Preta Gil representava elas, muito forte, assim, essa fala, né? Li numa matéria do jornal o Globo que uma mulher dizia o seguinte: eu sou preta, gorda eu sou preta e gorda, a Preta Gil, ela me representa. Então é por isso que eu tô aqui hoje, porque ela me ajudou a melhorar a minha autoestima, porque ela me ajudou a me achar bonita. Olha só olha o quão forte, é muito impactante